Capítulo 34, Questões conceituais, exercício 2. Você deseja inserir uma espira de fio de cobre entre dois ímãs permanentes da figura Q34.2. Existe uma força magnética atrativa que tende a puxar a espira para dentro, como o ímã puxa um clipe de papel? Ou você precisa empurrar a espira contra uma força repulsiva? Bom, de cara, essa afirmação não faz muito sentido. A primeira afirmação não faz muito sentido, porque para você ter uma força magnética atrativa que tende a puxar para dentro, como um ímã puxa um clipe de papel, você teria que ter dois elementos magnéticos, ou dois ímãs, ou um ímã, uma espira pelo qual passa uma corrente. No caso do clipe de papel, quando você chega com um ímã perto dele, ele alinha os momentos magnéticos do ferro do clipe, fazendo com que o clipe naquele instante vire outro ímã. Por isso que ele consegue atraí-lo, que não é o caso do cobre, né? O cobre não tem, na verdade, interação magnética direta. E nesse caso, a espira que está exatamente desenhada dessa forma não está passando corrente nenhuma, certo? Agora a gente vai analisar que tipo de força vai ter uma interação quando a gente empurra o clipe dessa forma. Para isso, vamos analisar então a segunda afirmativa. Você precisa empurrar a espira ou ele vai atrair, que a primeira parte, pelo menos do jeito que está descrito, não faz sentido. Então vamos entender essa figura enxergando ele nesse sentido. Aqui está o nosso olhinho indicando qual é o sentido que a gente está enxergando o sistema. Se a gente está olhando aqui de cima para baixo, certo? Então se a gente olhar desse jeito, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o nosso ímã, certo? Que está o polo sul, tem um polo sul em cima e um polo norte embaixo, e a gente vai ver a nossa espira entre eles, certo? Entrando neste sentido, se movendo nesse sentido, certo? Muito bem, dessa forma, com o norte baixo e o sul em cima, o que a gente na verdade tem é campos magnéticos indo para fora do plano desenhado, quer dizer, os campos estão nesse sentido. O campo gerado por esse sistema está indo nesse sentido, do norte para o sul. Bem, aqui fora não tem campo, o campo é desprezível, só vou ter campo aqui dentro. Se a espira está se movendo neste sentido, quer dizer que o fluxo está aumentando. Se o fluxo do campo está aumentando, o que ele vai fazer agora é gerar um campo induzido, quer dizer, a espira vai gerar uma corrente, cujo campo induzido vai estar no sentido contrário ao campo externo. Então o nosso campo induzido vai estar no sentido contrário ao campo externo. Exatamente por quê? Porque o fluxo está aumentando. Como o fluxo está aumentando, ele gera um campo tentando fazer com que esse fluxo não aumente. Isso ele vai gerar um campo no sentido contrário ao campo externo. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai gerar uma corrente e essa corrente vai gerar esse campo induzido. Para gerar um campo induzido para dentro, a nossa corrente tem que ter este sentido, certo? Quer dizer, o sentido horário. Então, para gerar um campo adentro, como a corrente está no sentido horário, a corrente então vai interagir com o campo externo. A corrente neste sentido, interagindo com o campo externo, a gente pode ver através da força de Lorentz, que é I para cada pedaço, né? DF, é IDL vetor B, IDL vetor B, o nosso DL está no sentido da corrente, DL nesse ponto, por exemplo, está para cima, certo? Lá para vertical no sentido para cima e o campo para fora do papel. Então a nossa força vai estar no sentido contrário ao movimento. A força vai estar rejeitando o movimento. Ela vai estar como a segunda expressão, uma força repulsiva ao movimento. Isso vai acontecer sempre que você movimenta uma espira dentro de um campo magnético. Se eu puxo a espira para fora, por exemplo, ele vai inverter a corrente e, consequentemente, vai inverter a força. Exatamente essa força aparece
para tentar fazer com que o fluxo não varie. Novamente, eu acho que é claro que ele não consegue, senão você não teria o efeito Faraday. Então, o efeito Faraday, nesse sentido, é fazendo com que a força seja repulsiva. Isso é a segunda expressão a que faz sentido. Isso é, ou você precisa empurrar a espira contra uma força repulsiva. E é exatamente isso que acontece. É isso.